Os riscos e perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com riscos e perigos. No trânsito tem relação com o quê? Vamos ver. Os veículos, condutores, as vias de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. A gente precisa analisar, né? Porque são tantos itens aqui dentro dessa alternativa A que será que todos eles oferecem risco? Vamos ver. Veículos. São riscos que a gente pode encontrar aí no trânsito? Sim. Veículos em mau estado de conservação, veículos irregulares, com certeza. E condutores também, isso inclusive é o que mais acontece, né? Condutores oferecendo risco para outros usuários do trânsito. As vias de trânsito rápido também. Tem muita via em péssimo estado de conservação, o negócio não está legal não. O ambiente, sim, quando fala ambiente envolve aí chuva, calor, frio e vai. Comportamento das pessoas. Quando fala pessoas aqui, eu entendo que seja demais usuários do trânsito, né? Porque condutores já foi falado aqui. Então aqui entra pedestres, ciclistas e outros usuários. Sim, todos eles são elementos que vão, de alguma forma, em algum momento, oferecer aqui riscos no trânsito, sim. Então essa alternativa A pode ser ela a resposta. Alternativa B. Os lotes lindeiros ao longo das vias. Lotes lindeiros são áreas encontradas às margens das vias. Um lote mesmo, uma área, um estacionamento, um posto de combustível, qualquer coisa. Isso oferece risco ao trânsito? Olha, a não ser um caso extremamente excepcional. Teria que ter um caso bem específico, bem desenhado aqui para a gente ver e entender que sim. Mas de um modo geral, eu entendo que não. Lotes lindeiros não vão oferecer riscos ao trânsito, não. As edificações nas áreas urbanas, do mesmo modo que os lotes lindeiros são coisas estáticas, estão ali paradas, né? Não tem uma relação direta com o perigo ou risco ao trânsito, as edificações também não têm. Letra C, fora. A sinalização das vias, olha, a sinalização das vias, elas estão ali até para fazer com que os riscos diminuam. Se de alguma forma essa sinalização estiver errada, incorreta, ao ponto de oferecer um risco, é porque ela foi colocada totalmente de forma indevida. Então, o que a gente tem como regra geral é que a sinalização não está ali para oferecer risco, ok? Pode acontecer, mas não é o padrão. Então, eu diria aqui que a letra D está fora. Letra A mesmo é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. É considerado crime de trânsito. Crime, hein? Não é infração somente, não. Crime. Dirigir com a CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano. É um crime de trânsito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso aqui é um crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Também é um crime. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro. Também é crime. Então, todos os três casos aqui, letra D a resposta, todas. E dica, 80% a 90% das vezes, na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo é verificar o nível de óleo do motor. Periodicamente, a gente deve verificar o nível de óleo do motor? Sim. Então, vou deixar a alternativa A em off aqui, em stand-by. Alternativa B, lavar os tapetes para evitar ferrugem. Bom, que eu saiba, tapete não enferruja. Ele enferrujaria se ele fosse algo oxidável. Não é o caso aqui, tapete é de borracha ou de tecido, absolutamente não cabe essa resposta. Trocar a água do radiador mensalmente. Olha, no sistema de arrefecimento, onde nós temos o radiador, a gente deve estar sempre verificando o nível de água e completando periodicamente. Periodicamente é recomendável que seja pelo menos por semana, mas verificar diariamente, ou completar semanalmente ou sempre que necessário. Mas trocar a água do radiador, apesar de existir essa necessidade de trocar, periodicamente você vai fazer uma troca de água do radiador, isso não acontece mensalmente não, tá? Dentro do manual de instruções do veículo, manual do proprietário, vai ter ali a recomendação, ao chegar em tantos mil quilômetros, faça a troca do fluido de arrefecimento ali, do sistema. Mas não é mensal não, a alternativa C está fora. E D, lavar os pneus para evitar derrapagem. Vamos lavar os pneus, bacana, que fica limpinho, né? Mas isso aí não evita derrapagem não, tá? A alternativa D está fora. Ficamos então com a alternativa A. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o quê? É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito? Vocês acham mesmo que
que conduzir um veículo produzindo fumaça, gás e partículas em níveis superiores aos fixados pelo Conselho Nacional de Trânsito é tolerável? É aceito? Obviamente que não. Essa é aquela alternativa absurda que toda questão tem, pode eliminá-la. Alternativa B. É uma agressão ao meio ambiente e está sujeito à multa? Sim, é um desrespeito às normas, agride o meio ambiente e, obviamente, está sujeito a ser penalizado com multa. Certamente será essa a resposta. É um tipo de poluição sonora? Olha, que nem falou, né? Produzindo fumaça, gás, partículas, não falou aqui de barulho, ruído. Então não tem incidência direta com poluição sonora. Então, a alternativa C está fora. É perfeitamente legal? Claro que não. Se está aqui, a própria questão está dizendo, né? Níveis superiores. Então, já foi estabelecido pelo CONTRAN quais são os níveis toleráveis. Ele está em níveis superiores, isso é legal? Claro que não é legal. É ilegal. Essa é uma questãozinha que foi até bem fácil. A alternativa B é a resposta. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à direita da sua mão de direção. Para quê? Bom, ele vai sinalizar e vai deslocar com antecedência para a faixa mais à direita. Ele está querendo fazer o quê? Ele quer entrar à direita? Quando o condutor quer entrar à direita, ele precisa sinalizar? Sim. Ele precisa deslocar para a faixa mais à direita que ele puder? Sim, porque a regra das mudanças de direção é aproxime-se o máximo possível para o lado que você vai virar, do lado que você vai virar. Você quer virar para a direita, você tem que colar na direita. Se você quer virar para a esquerda, você tem que colar na esquerda. Então vejam bem, ele quer entrar para a direita. Sim, vai sinalizar e chegar com antecedência o máximo que ele puder para a direita. Pode ser essa a resposta. Vamos para a alternativa B, mudar de faixa de trânsito. Quando ele vai mudar de faixa de trânsito, ele precisa sinalizar? Sim. Ele precisa deslocar com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão de direção? Não necessariamente. Vamos supor que ele queira deslocar, ele está lá na faixa da esquerda e quer deslocar para a faixa do meio. Para que ele vai fazer lá na faixa da direita, se não é a intenção dele ir para lá? Ou então, ao contrário, ele está na faixa do meio e quer ir para a faixa da esquerda, quer deslocar para a faixa da esquerda. O que ele vai fazer lá na faixa mais à direita? Então não faz sentido essa alternativa B, não. Ela é contestável, eu já eliminei. Ele deve, então, para retornar pela mesma via, olha, ele está numa via, ele quer fazer um retorno, voltar por aquela mesma via. Ele deve sinalizar? Sim, para retornar ele precisa sinalizar. Ele tem que deslocar com antecedência para a faixa mais à direita? Depende. Se for, por exemplo, um retorno feito utilizando o acostamento, né, não tendo canteiro central, se for um retorno feito utilizando aí a alça de um viaduto, que ele vai fazer o viaduto, vai descer do outro lado, aí tudo bem. Mas vamos supor que ele tem um canteiro central ao centro e com um intervalo ali, ou uma rotatória. Então ele vai colar lá na direita? Não, aí ele vai colar na esquerda. Então vejam bem, o fazer o retorno, em alguns casos, ele até pode ir para a direita, mas tem outros casos que ele pode ir para a esquerda. Então a regra aqui não se aplica na integralidade. Na dúvida, eliminei C. Ele deve sinalizar para entrar para a esquerda? Sim, tem que sinalizar. Mas ele tem que deslocar para a faixa mais à direita para entrar para a esquerda? Não. A não ser que ele esteja numa via que tem acostamento, aí ele vai guardar no acostamento à direita para depois cruzar a pista. Mas a questão não falou nada disso, então também é contestável. Percebam que B, C e D até têm alguma relação, mas são contestáveis, enquanto a A, contestação nenhuma. Portanto, letra A, a resposta. Qual é a prioridade ao socorrer uma vítima de acidentes? Acidente, né? Sem o S aqui. Sinalizar o local e chamar o resgate? Sim, sinalizar em primeiro lugar, chamar o resgate também, uma das primeiras coisas a fazer. Pode ser essa a resposta. Verificar fratura? Longe de ser prioridade, isso aqui não. Mas não tem que verificar, não, Ronaldo? Tem, mas primeiro você vai fazer outras coisas, né? Verificar o estado de choque? Do mesmo modo que fratura, tá? Transportar a vítima? Esqueça esse lance de transportar a vítima. Você, socorrista leigo, vai se limitar a prestar o socorro no local. Remover uma vítima de local de acidente só em caso de risco iminente, de incêndio, afogamento ou coisa desse tipo. Letra D está fora, confirmando aí para nós letra A como resposta. Não é equipamento obrigatório para veículos automotores. Muita atenção, peço muita atenção quando a questão pedir aquela que não é, aquela incorreta. Porque a gente vai ler as alternativas e esquece que a questão está pedindo a incorreta, vê alguma correta e acaba marcando a correta. Então cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Trava antifurto na direção. Será que essa trava antifurto colocada na direção do veículo é um equipamento obrigatório, exigido por lei, está na legislação de trânsito? Não é. Certamente você não aprendeu que lá no seu curso aí na autoescola ou no nosso curso online que trava antifurto é equipamento obrigatório. Não é.
Como a questão está pedindo aquela que não é, certamente essa será a resposta. Vamos ver a alternativa B. Freio de estacionamento, conhecido pela absoluta maioria como freio de mão. Isso nos automóveis, obviamente. O freio de mão ou freio de estacionamento é um equipamento obrigatório para veículos? Sim, é. Como a questão está pedindo aquela que não é, então a alternativa B está fora. Limpador de para-brisas é um equipamento obrigatório. A questão pede aquela que não é, então eu elimino também a letra C. Luzes indicadoras de direção. Que equipamento é esse, hein? É o que a gente chama de seta. Perceberam? Aqui falou freio de estacionamento. Se falar só freio de estacionamento, muitos podem não entender. Mas falou freio de mão, pô, matou na hora. Falou luz indicador de direção, muitos podem não entender. Mas falou seta. Então vamos começar a relacionar o nome popular, o termo popularizado que a gente conhece, ao nome técnico, porque na prova pode sim cobrar de forma técnica. Então a seta é um equipamento obrigatório no veículo? Claro que é. Como alternativa, a questão que é aquela que não é, eu elimino a alternativa D, ficamos mesmo com a alternativa A. A placa de regulamentação R12 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa, isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. Proibido o trânsito de monociclos. Palavrinha até bem estranha. Se vocês puxarem na memória, vocês vão ver que dificilmente vão lembrar de alguma palavra de monociclos. Pode ter coisa parecida que vocês passaram durante o tempo que vocês estavam estudando, mas monociclo. Proibido o uso de bicicletas. Aqui tem uma bicicleta desenhada, né? Seria a alternativa C, proibido bicicletas e monociclos. Olha o monociclo aparecendo aí de novo. Ou seria a alternativa D, proibido o trânsito de bicicletas? Vejamos, aqui de fato proíbe. Tem uma tarja cortando aqui a placa, todas elas proibidas. Então por isso aqui a gente não consegue eliminar. Aqui tem uma bicicleta. Esse monociclo aí, de fato, a gente não estudou isso. Esse aqui está fora, com isso a gente consegue eliminar aí C e A. Seria então proibido o uso de bicicletas ou proibido o trânsito de bicicletas? A resposta correta é a alternativa D. E eu ainda quero te perguntar o seguinte: se o ciclista quiser passar por aquele local empurrando a bicicleta, ele pode? Pode, porque o ciclista desmontado equipara-se a um pedestre em direitos e deveres.